Hoje nós vamos meditar sobre a provisão de Deus no deserto através do maná. E a Bíblia descreve isso de uma forma muito profunda. Em Números 11, versículos 7 e 8 fala assim: era o maná como semente de coentro. O povo colhia, o moía nos moinhos ou o pisava no pilão e o cozia em panelas. E lá em Êxodo também, capítulo 16, versículo 14, fala assim, quando o orvalho subiu sobre a face do deserto, estava uma coisa miúda, semelhante a geada sobre a terra. Muitas pessoas dizem que Deus fazia cair pão do céu, e não é bem por aí, né? Porque a Bíblia fala bem claramente que se tratava de uma semente. Mas, quando lemos a Bíblia com atenção, percebemos que a provisão de Deus não vinha como um pão pronto. Ela vinha de forma a ser processada, né? Existia um processo por trás. O maná vinha com o orvalho e o povo precisava sair, colher, preparar e cozinhar. Ou seja, Deus enviava a provisão, mas existia a participação humana, né? O povo de Israel, que estava lá no deserto, sem plantação, sem estrutura, sem estabilidade emocional e física, né? Eles dependiam totalmente de Deus para sobreviver. Totalmente. Assim como nós hoje, né? Apesar das facilidades. E ainda assim, Deus não enviava o alimento pronto todos os dias para eles. Ele enviava o maná de forma que exigia constância diária. Isso não era só sustento físico, era treinamento espiritual, eu creio. Deus não enviava estoque para semanas, nem podia, na verdade, guardar para o dia seguinte, porque apodrecia. Ele enviava provisão todos os dias. Isso ensina dependência, disciplina espiritual e relacionamento contínuo com Deus. Não era sobre acúmulo, era sobre caminhada diária. Lembra? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E hoje o maná continua existindo, mas de formas muito práticas no dia a dia. Às vezes você ora pedindo direção. Deus coloca discernimento no seu coração, mas você ainda precisa decidir se você vai fazer ou não aquilo que Deus colocou no seu coração. Aí você ora pedindo organização. E Deus te dá consciência para organizar a sua rotina, mas exige uma ação prática. Você perde paz emocional e Deus direciona você a diminuir a sobrecarga, a buscar na palavra e a palavra e organizar as prioridades. Lembra? Deus em primeiro lugar sempre, reino primeiro. Isso também é provisão. O maná hoje pode ser uma direção de Deus, um versículo que toca no seu coração, uma convicção silenciosa dentro de você, ou aquele pensamento de voltar para Deus, de se voltar para Deus. Isso daí é o Espírito Santo já te convencendo. Mas, se a gente ignora isso, não estamos colhendo o maná daquele dia. Deus continua provendo, mas muitas vezes nós não participamos do processo, né? A gente está sempre voltado para um olhar para uma outra situação, principalmente para quem vive na correria, com a mente acelerada e com a rotina cheia. O processo diário parece cansativo, mas Deus nunca prometeu provisão mensal, Ele prometeu provisão diária. Isso é muito claro, né? Então, o perigo no deserto não era a falta de provisão, era a falta de sensibilidade para reconhecer a provisão diária. Olha como isso é profundo, né? Hoje podemos estar cercados de direção de Deus o tempo todo e ainda assim viver como se Ele estivesse em silêncio com a gente. Deus não parou de prover, mas muitas vezes nós paramos de responder, de ouvir, de parar para ouvir, né? O Senhor abre, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para reconhecer a Tua provisão diária. Dá-nos sensibilidade para perceber quando o Senhor fala conosco, no simples, no cotidiano, nas pequenas direções do dia. Que nós
não desprezemos o maná de cada dia, mas tenhamos constância para colher, preparar e viver a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, permaneça aqui comigo, nesse canal, compartilhe com quem você ama, curta esse vídeo. Aqui a gente aprende a viver com Deus na vida real, na rotina corrida, na mente acelerada. Eu sou Milena Gialdelli e aqui a palavra vem primeiro.